todas e todos. Eu quero, de início, agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está falando a estudantes, professores, enfim, sindicalistas, colegas meus e cidadãos brasileiros, num auditório da reitoria de uma universidade pública brasileira, é uma honra, é muito grande. Eu quero agradecer especialmente à reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Porque a universidade e a Petrobras, a Universidade Brasileira e a Petrobras têm uma longa parceria na formação de profissionais, né, que contribuíram sempre enormemente para o sucesso da companhia no Brasil. Muito bem, e tenho uma lista grande aqui, mas eu quero cumprimentar também a senhora Ieda Castro. Cadê ela? Isso, né? Da Secretária Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Porque, dona Ieda, todos nós sabemos que o combate à fome foi uma bandeira que nunca deixamos, que os nossos governos deixaram cair, né? O combate à fome é talvez a mais importante bandeira, né, dos governos do presidente Lula e depois da presidente Dilma, né? Parabéns aí, né? E certamente é uma honra para mim ter uma representante do nosso governo aqui assistindo as minhas palavras. Depois eu vou, na figura do diretor-presidente do Sindipetro RN, José Antônio de Araújo, eu quero agradecer também ao presidente da Adurne, Wellington Duarte, o representante da Frente do Brasil Popular, Moacir Soares, presidente da Associação de Geólogos do Rio Grande do Norte, Elvis Silva, e da EPET no Rio Grande do Norte, Ricardo Pinheiro. Eu não sou professor, certamente não serei tão claro na exposição do que eu quero dizer, do que eu quero, enfim, demonstrar como opinião minha a vocês, e peço desculpas antecipadas pela eventual confusão que eu faço aqui no encaminhamento e da racionalidade retilínea, né, do que eu vou dizer aqui. Eu vou iniciar por algumas considerações sobre energia e o desenvolvimento industrial da sociedade, da humanidade como um todo. A Revolução Industrial Inglesa, do século XVIII, né, começou basicamente por causa do carvão. O carvão foi a grande fonte energética já utilizada pela humanidade, né, desde muitos séculos atrás, mas de qualquer forma, o carvão, a riqueza de carvão mineral, né, na Inglaterra deu origem à Revolução Industrial, e juntamente vieram logo atrás a Alemanha, a França e mesmo os Estados Unidos também, que tinham grandes reservas de carvão. O carvão, então, foi a grande fonte de energia e que de certa forma, propiciou e alavancou o desenvolvimento industrial, tecnológico, industrial moderno, daquele que a gente hoje está no nosso horizonte, para trás, vendo, até o final do século XIX. Né? Até o final do século XIX, o carvão, eu peguei alguns dados, o carvão, no final do século XIX, o carvão era responsável praticamente por 100% da energia consumida na humanidade. Né? No final do século XIX, também, como todos nós sabemos, o petróleo foi descoberto, também por exudações naturais. O petróleo vem à superfície da Terra, exudações naturais e também de exudações de gás. O petróleo e os hidrocarbonetos fósseis eram utilizados pelo ser humano, mas foi exatamente na produção de grandes quantidades de líquidos e de gás também que a indústria do petróleo surgiu nos Estados Unidos no final do século XIX, né, na segunda metade do século XIX. De modo que já ao longo do período pré-guerra, do entre-guerras e do pós-guerra mesmo, depois na década de 50, o petróleo começou a suplantar o carvão como principal fonte energética, e acho que nos anos 70 já ultrapassou o carvão. Então o petróleo é, na verdade, um símbolo de energia, né? E o que é que essa energia, como é que o Brasil, o que é que essa energia produziu e como é que o Brasil se posicionou? Quer dizer, primeiro, o Brasil não tem carvão mineral.
não quero ofender os catarinenses, os gaúchos que estejam presentes aqui, que eles têm lá umas pequenas reservas de um carvão que não é um carvão siderúrgico, é um carvão vapor, que a gente chama, né? Pequenas, né? Então o carvão nunca foi um energético importante no Brasil. E o Brasil não tinha petróleo. País desse tamanho, né? Não tinha petróleo. E nós entramos no século XXI com a Revolução Industrial, dando um gigantesco, extraordinário salto para frente em termos de conhecimento, de tecnologia, de maquinário, de equipamento, e nós não tínhamos petróleo, não tínhamos carvão e não tínhamos petróleo, né? Chegou a eletricidade, também na segunda metade do século XIX, e nós entramos na eletricidade. E é interessante também ouvir, hoje em dia não tem mais a obtenção desses dados, não tem mais nada, não tem mais segredo. A gente entra na internet e sabe tudo, né? Informação a gente sabe tudo. Então, eu entrei na internet, a primeira usina térmica brasileira foi no final do século XIX. Geração térmica foi no Rio Grande do Sul a lenha. A nossa fonte de energia era lenha, né? E a primeira hidrelétrica foi aqui em Minas Gerais, também no finalzinho do século XIX. Quer dizer, nós primeiro já entramos atrasados no mundo já movido por energia, né? E depois entramos sem fonte de energia. Quer dizer, isso foi um enorme atraso para o Brasil, porque foi a energia, foi principalmente o petróleo, que alavancou o desenvolvimento enorme, gigantesco, norte-americano e inglês. O inglês mais, depois ficou para trás, mas de qualquer maneira ainda pautado no carvão, tanto quanto a Alemanha e a França, mas de qualquer forma nós continuamos um país agrícola, exportador de matérias-primas, de produtos agrícolas, e sem energia, e sem desenvolvimento tecnológico, uma coisa muito, muito pequena e praticamente inexpressiva, né, para o desenvolvimento nacional. Veio a Primeira Guerra, a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, fomos impactados, inclusive, porque eu moro lá numa cidade do interior do estado do Rio, e tinham telhas francesas, essa telha francesa que a gente usa, né? E eram fabricadas na França, a gente importava. Foi a guerra da Primeira Guerra que interrompeu o tráfego, o trânsito marítimo. Nós começamos a fazer as telhas francesas no Brasil. Mas tem lá ainda casos que estão sendo demolidos com telhas francesas, até verdadeiras obras de arte, eram esculpidas nas telhas. Muito bem. Veio a Segunda Guerra, né, e o Brasil já aberto, a partir da década de 20, 30, já aberto à participação de empresas estrangeiras, que eventualmente, de petróleo, que eventualmente tivessem interesse no Brasil, mas ninguém tinha interesse no Brasil, né? Veio a Segunda Guerra, veio o pós-guerra, o CNP. O CNP era o órgão do governo brasileiro que explorava, incumbido de explorar e produzir petróleo. Começamos a produzir petróleo nos campos da Bahia, como todos nós sabemos, que aliás até hoje produz um poço inicial lá, um poço histórico, né? Até hoje produz uns poucos barris e pronto. Muito bem. Aí começa a haver, já no final dos anos 40 e ao longo dos anos 50, a campanha do petróleo é nosso, com a exigência pela população organizada, né? Para a fundação de uma empresa petrolífera nacional, e o Getúlio Vargas mandou a proposta ao Congresso Nacional. A proposta que foi aprovada não foi a do Getúlio. O Getúlio não previa exatamente o monopólio como ele hoje está, como foi estruturado. Houve uma emenda e foi aprovada. Surgiu a Petrobras em 1953 como instituição e começou a funcionar efetivamente em 54. Muito bem. Aí viemos. O Brasil sempre dependente, quer dizer, essa dependência energética brasileira que realmente impedia o desenvolvimento nacional, né? O petróleo tem uma gama um espectro extremamente largo de abrangência técnico-científica e tecnológica, de novos conhecimentos, uma coisa extremamente ampla. Quer dizer, um país que é competente na tecnologia de exploração, produção e refino de petróleo, né, ele cria conhecimentos básicos muito importantes para que se espalham pelo conhecimento e pela engenharia de setores completamente diferentes, inclusive o de armamentos, que num país como o nosso é uma coisa que temos que pensar na defesa nacional, né? Muito bem.
A Petrobras começou, como eu disse, sempre o Brasil dependente, e passamos de terra para o mar, né? E o primeiro campo foi aqui em Sergipe, né? O campo de Guaricema, que está até hoje produzindo, né? E pronto, mas sempre dependentes, importando muito. Chegou um ponto que o governo brasileiro disse: olha, nós temos que realmente buscar reservas próprias no exterior, e passamos criamos a Braspetro. A Petrobras criou a Braspetro de exploração e produção no exterior. Fomos para o exterior, para o Iraque, para a Líbia, para o norte da África, ali, Tunísia, Egito. Muito bem, mas não deu também muito resultado. E viemos aqui, até que descobrimos a Bacia de Campos, depois águas profundas da Bacia de Campos. E aí tem um ponto importantíssimo. Quando descobrimos os campos de águas profundas da Bacia de Campos, não havia no mundo tecnologia para produzir esses campos. A gente descobria, nós perfurávamos, mas preparar um projeto de produção a mais de 1000 metros de lâmina d'água, nós não tínhamos, né? Só para dar uma informação interessante, Guaricema, que está a 15 metros de profundidade, a jaquetinha veio da Escócia. A gente não sabia nem construir, nem projetar uma jaqueta de 15 metros de profundidade. Imagina produzir a 1000 metros de profundidade, com estruturas flutuantes, uma engenharia de fundo de mar extremamente complexa e tudo mais. E diante disso, o governo toma uma decisão: se não tem tecnologia no exterior, vamos nós desenvolver a nossa tecnologia. E é isso, quer dizer, para problemas brasileiros, temos que ter tecnologia, conhecimento e tecnologia brasileira. Ninguém tem no mundo, então vamos nós lá. E tem que se conta, o diretor chamou 2 engenheiros do centro de pesquisa, dos melhores engenheiros da Petrobras, e disse: olha, nós temos uma... E não disse o motivo. Não disse o motivo: vai ao diretor porque ele vai te perguntar isso. Não disseram, os caras foram lá, né, falar com o diretor da empresa. E o diretor chamou os 2: olha, vocês são 2 dos melhores engenheiros da empresa, nós queremos desenvolver tecnologia para produzir 1000 metros de lâmina d'água. Vocês são capazes de fazer? Não houve nem titubeio. O pessoal, os 2 engenheiros, somos. E aí fizemos. Desenvolvemos tecnologia, fomos dos primeiros países, a primeira empresa no mundo a ter tecnologia de águas profundas, né? Ganhamos prêmios internacionais na OTC, que é considerado o Nobel da indústria petrolífera e tudo mais. A empresa aí ganhou musculatura, né, nessa área de ciência e tecnologia e de projetos de engenharia, porque o CEMPES era um centro de pesquisa e desenvolvimento. Tecnologia não é só pesquisa e desenvolvimento, tecnologia é pesquisa, desenvolvimento e projeto de engenharia. Tem que saber projetar, depois saber construir, implantar e operar. E a Petrobras, isso aquilo foi uma escola para a companhia, né? Nós nos tornamos a principal empresa petrolífera para águas profundas. E fizemos toda a Bacia de Campos em águas profundas e vida que segue. Mas os campos, como todos nós sabemos, os campos declinam de produção, ficam velhos. Os campos vão abaixando a produção e tudo mais. E o trabalho da área de exploração e produção das empresas, de todas as empresas petrolíferas, é árduo, é descobrir todo dia. Aquilo é uma máquina de moer carne ali. É todo dia o pessoal exigindo mais descobertas para você substituir os campos que estão sendo esgotados. Mas isso é história, não estou criticando, não estou fazendo juízo de valor. Entrou um governo liberal, enfim, eleito pelo povo, essa coisa toda, democraticamente, e acabou com o monopólio estatal e abriu as bacias brasileiras à exploração estrangeira, né? E pronto, continuou, vida que segue também. Nós descobrimos grandes campos na Bacia de Campos, demoramos a colocá-los em produção e, afinal, viemos a atingir a autossuficiência em 2006. Mas a autossuficiência pontual, porque a Bacia de Campos já estava declinando. Aqueles novos campos, efetivamente, nós crescemos de produção significativamente a partir de 2013, 2014 e tudo mais, mas os campos velhos já não aguentavam, não suportavam. Então, aqueles grandes campos logo também entraram em declínio de produção. E a autossuficiência foi uma autossuficiência pontual. A gente não descobrimos reservas suficientes para sustentar o país e o desenvolvimento nacional
durante o século XXI, porque esse é o século do Brasil. O século XXI é efetivamente o século do Brasil, não é mesmo? E foi entre o novo governo de 2013 e orienta a Petrobras, olha, vamos sair da Bacia de Campos, a gente precisa de outras reservas, a Bacia de Campos já deu o que tinha que dar, e é verdade, não é 100% verdade, mas é muito provável, a probabilidade é muito grande, que novas grandes descobertas na Bacia de Campos não venham mais a acontecer. Muito bem. E as sondas foram espalhadas e começamos a descobrir, como o Dedé falou, descobrimos logo um grande campo de gás, o maior campo de gás brasileiro, que foi Mexilhão, que a imprensa entreguista chamou de Mexilim, né? E é o maior campo de gás brasileiro, que começamos a descoberta. Até que em 2000, eu não me lembro, as datas para mim também não são muito importantes, até que no ano de 2006, em áreas, inclusive, já perfuradas por empresas estrangeiras, né? Lá nos idos de contratos de risco, essa coisa lá atrás, a Petrobras conseguiu também, não digo pioneiramente no seu ponto de vista mundial, mas um grande salto. A gente produzia petróleo e não conhecia a rocha que gerava o petróleo. A Petrobras, num projeto especial, no qual o Ricardo fez parte, foi aí que nós nos conhecemos mais, né? Ricardo é um doutor em paleontologia, em bioestratigrafia. Os paleontólogos não gostam de ser chamado de paleontólogo, é bioestatígrafo, né? E ele faz parte do grupo e nós definimos as rochas geradoras. Aí isso foi uma coisa absolutamente fantástica. E fomos para a Bacia de Santos já sabendo que a rocha geradora, como disse o nosso Dedé, era lá de baixo, né? Eram rochas embaixo do sal, que na Bacia de Campos subiam, o sal se movimentava, eram os campos do pós-sal, mas íamos ao pré-sal. Espalhamos as sondas, descobrimos, como eu disse, Sergipe, Alagoas, Espírito Santo e tudo mais, e na Bacia de Santos também. E aí, com a primeira descoberta, os geólogos e geofísicos mapearam aquela coisa e disseram, olha, esse negócio se estende numa dimensão enorme. Tudo bem, eu tenho que acabar essa história que eu estou contando. Mas quando a gente fala de geologia, acaba se prolongando, né? É uma cachaça para a gente. Muito bem. E o cachaça boa, hein? Não é a cachaça ruim, porque tem cachaça ruim. Muito bem. E deu no pré-sal, né? E também, só para terminar, a diferença foi o seguinte: o regime de concessões, até então vigente, ele dava ao operador do bloco a propriedade do petróleo. Por que ele dava a propriedade do petróleo? Porque isso era um chamamento, era um atrativo, porque a atividade de exploração é uma atividade de risco. Cada 10 poços, o cara descobre um, né? Então, você, para chamar o investidor, cada poço custa 50, 60 milhões de dólares, quando não 100 milhões de dólares. Qualquer poço no mar, né? A gente tinha que, o sistema de concessão transferia a propriedade do petróleo ao cara que achasse, ou à empresa ou consórcio que achasse. Quando a gente viu que não tinha mais risco no pré-sal, esse argumento para manutenção do regime de concessão caiu. A racionalidade do regime de concessão caiu. Não havia mais risco. Então não havia mais necessidade de você remunerar o investidor, o risco do investidor com a propriedade do petróleo. O governo do presidente Lula foi extremamente receptivo a isso, entendeu logo, vislumbrou a grande oportunidade estratégica brasileira e mandou para o Congresso, após um ano de discussão. Isso é importante, porque depois a gente vai comentar esse projeto do senador Serra. Um ano de debates com a sociedade brasileira, democraticamente, chamando gente que era contra, né? Muita gente contra. Eu participei de diversas reuniões coordenadas pelo atual presidente da República, né? E montou o marco regulatório, a proposta de marco regulatório, e foi para o Congresso, e definindo a partilha de produção em que a propriedade do petróleo pertence à União, com uma participação direta do governo através da Petróleo e Pré-Sal nos consórcios, e com uma novidade, isso é uma novidade, né? A Petrobras como operadora única. Então, já vou entrar nesse tema logo para a gente discutir isso. Por que a Petrobras é operadora única? Operadora única com no mínimo 30% dos blocos. Por que isso? Porque é no fazendo que a gente aprende. Isso nós aprendemos na Bacia de Campos.
A gente não desenvolve, aliás, muita gente faz confusão nisso. O desenvolvimento tecnológico não se dá na universidade. O desenvolvimento tecnológico se dá na frente operacional, no chão de fábrica, com a universidade lá, e não ao contrário. O desenvolvimento tecnológico não é na mesa, no laboratório da universidade que acontece. O desenvolvimento tecnológico, tecnologia, conjunto de conhecimentos científicos e empíricos, destinado à produção de bens, serviços, uma porção de coisas, né? Então você tem que levar a universidade à frente operacional, porque é na frente operacional que tem os problemas. Isso é o segredo japonês, chama-se Kaizen. O japonês pegou a universidade e botou nas fábricas. Cada problema que o fabricante, o operador, o trabalhador da frente operacional identificava, tinha um doutor ao lado dele. E esse doutor tomava nota, levava para conhecia o problema, na prática, levava para a universidade, resolvia o problema, desenvolvia inovação, novos equipamentos, trazia para o chão de fábrica. Isso chama-se Kaizen. O japonês não inventa um negócio assim, não há mais aquela invenção de um salto espetacular que vai substituir tudo, não. É pequenos incrementos, chama-se Kaizen, daqui a pouco você está com um produto novo, uma coisa completamente nova. A junção daqueles pequenos avanços, isso é uma lei básica. Então, a Petrobras, o cara e a empresa que está fazendo as coisas, esse cara que desenvolve tecnologia, que desenvolve novos conhecimentos. O pré-sal é uma rocha desconhecida, os geólogos não conheciam a rocha, ninguém no mundo, a geologia mundial não conhecia a rocha, muito pouco. Todo o conhecimento geocientífico nós conservamos no Brasil, na Unesp, lá tem um grupo de geólogos, quer dizer, a gente, diferentemente do pré-sal que a gente botou nos Estados Unidos, há 30 anos atrás, no pré-sal foi no Brasil. Então, quem faz, quem opera, é que tem a chave do cofre e da mente para desenvolver novos conhecimentos, novas tecnologias e mais do que isso, desenvolver projetos de engenharia, escolher empresas fornecedoras de projetos, de equipamentos, e isso tem que ser usado em benefício do Brasil. Se nós colocarmos a operação na mão de uma empresa privada, uma empresa que não tem empresa privada brasileira que possa assumir esse papel, de uma empresa estrangeira, nós vamos transferir para a mão de empresas estrangeiras todo esse poder de decisão, ainda que tenha no consórcio a presença da Petróleo e Pressão, né? Tecnologia, a gente sabe que os centros de pesquisa tecnológica das empresas estrangeiras não estão no Brasil, estão em suas sedes, seus países de sedes. A tecnologia, os caras iam encomendar os seus centros de pesquisa. Projeto de engenharia, tem muitas empresas. Um colega meu dizia, Estrela, não adianta a gente fazer o conteúdo nacional acéfalo. É verdade, não adianta só fabricar no Brasil, adianta sim, fabricar, mas projetar, planejar, instalar e operar no Brasil, para botar inteligência brasileira. Isso tudo, mais ou menos, é o operador que resolve. Aí, para continuar no mesmo assunto, vem o argumento, não, mas a Petrobras não tem condições financeiras de produzir o pré-sal. Depende. Pressão é uma questão de desenvolvimento, é energia, base de desenvolvimento industrial em qualquer país, e é uma questão de Estado, tem que ser tratada estrategicamente a longo prazo. A gente não pode querer que o pré-sal produza e se esgote em 20 anos, que não é necessário. Pelo nosso consumo, a projeção de nosso consumo, o pré-sal tem que durar o século XXI inteiro e não ser produzido em 20 anos. Claro que para produzir em 20 anos a Petrobras não tem capacidade, né? Nenhuma empresa sozinha no mundo tem capacidade. Mas por que nós vamos produzir tudo em 20 anos? Isso é uma riqueza estratégica nacional que tem que ser produzida ao longo do século XXI, programadamente, de um plano estratégico nacional para nos suprir de energia ao longo do século XXI inteiro, né? Então, quando você tira da Petrobras, e também não é acusar o governo brasileiro de xenofobia, não, a Petrobras é operadora única com mínimo 30%, em Libra a empresa tem 40%, 60% de empresa estrangeira, então ninguém está sendo isolacionista, não querendo que o estrangeiro participe. Agora, é na operação que a gente aprende, é na operação que a gente fomenta o desenvolvimento nacional. Então, a aprovação do Projeto Serra, na minha visão, ela derruba esse aspecto estratégico que o pré-sal tem de longo prazo e que tem que ser gerido como toda empresa, todo o setor petrolífero e de energia tem que ser gerido a longo prazo.
Não foi por nada, não é por nada que a gente viu a barbárie que aconteceu no Oriente Médio nesses últimos 20 anos, 30 anos. Países foram invadidos, o Iraque foi invadido. Foi um país soberano, foi ocupado por tropas estrangeiras no final do século XX, uma coisa absolutamente, início do século XXI, inaceitável, uma coisa anticivilizatória, né? Os Estados Unidos mantêm na Arábia Saudita, que é uma monarquia medieval, tem uma monarquia também super autoritária, que opera até um terrorismo de Estado, né? Para o quê? Mantém no Golfo Pérsico uma frota, uma grande frota naval americana. Para quê? Para que tudo isso? Para garantir o suprimento energético dos Estados Unidos da América. E por quê? Energia é um fator de soberania nacional, é estratégico para qualquer país, né? E na Petrobras temos a grande vantagem, o Brasil conseguiu a grande descoberta de energia em território brasileiro, concentrado. Nós produzimos o pré-sal muito mais barato do que qualquer outra empresa. Por quê? Porque a coisa concentrada, nós já temos uma infraestrutura toda montada na bacia de Campos, e que a diretora de exploração e produção, nesse balanço que se publicou, ela disse: estamos produzindo o pré-sal a menos de $8,50 o barril. Então os caras abaixaram o preço do petróleo para $20, $30 o barril, o pré-sal operacionalmente ainda é lucrativo. Então, isso tudo quer dizer, dá à companhia, da Petrobras, deu à Petrobras a responsabilidade que a empresa cumpriu plenamente. Quer dizer, em 2002, nós éramos um país importador de petróleo, nós éramos um país que não tínhamos, quem importa energia perde soberania. Isso é uma coisa absolutamente clara. Em 2002, o governo assumiu em 1º de janeiro de 2002. Em 1º de janeiro de 2016, e mesmo antes disso, nós somos um país absolutamente autossuficiente e soberano de energia. Mais do que isso, o pré-sal tem mais do que isso. O pré-sal é rico em gás. Nós também éramos e somos importadores de gás, até da Bolívia. O pré-sal desenvolvido, ele supre o Brasil de gás. Não que vamos interromper o fornecimento boliviano, porque é um contrato de longo prazo. Mas o pré-sal supre. E mais do que isso, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, como todos nós sabemos, né? E somos dos maiores importadores de fertilizantes. Isso é um calcanhar de Aquiles, uma das principais colunas mestras da economia brasileira, que é o agronegócio. Nós somos dependentes de importação de fertilizantes, não somos autossuficientes. Quer dizer, qualquer problema, nós somos atingidos no centro da nossa produção agrícola. E o pré-sal tem muito gás e matéria-prima de fertilizantes. Nós praticamente, não digo 100%, mas praticamente nos tornamos também autossuficientes em fertilizantes. Isso quer dizer, isso é uma riqueza brasileira, descoberta por brasileiros, concentrada no Brasil. Isso é uma vantagem brasileira. Não há por que modificar esse marco regulatório. Vamos gerenciar esse assunto estrategicamente. Não vamos licitar, não precisa ser, áreas do pré-sal não precisam ser mais licitadas, porque somos autossuficientes. O pré-sal está produzindo 1.200.000 barris por dia, em tempo recorde, né? Se não tivéssemos o pré-sal, estaríamos importando 500.000 barris por dia, 600.000 barris por dia. Imagina a situação de fragilidade estratégica brasileira, não é mesmo? Então, não há motivo para mudar a lei. Nós estamos sentados em cima de uma riqueza, confortavelmente, para programar esse país e fazer um plano estratégico nacional de crescimento e de governo durante o século XXI, tranquilo. Não vão precisar nem de energia de fora, nem de fertilizantes importados. Então, a Petrobras cumpriu esse papel. Eu tenho dito que a Petrobras tem que se orgulhar disso, se orgulhar da sua história. A Petrobras não é só esses 15 últimos anos. A Petrobras tem 60 anos. A Petrobras de hoje é produto de 60 anos da dedicação e do trabalho dessas pessoas. É importante que se diga isso. Então, mas de qualquer maneira, nesses 15 anos, resolvemos o problema de energia brasileira. A matriz energética brasileira é muito equilibrada, com hidroeletricidade com grande participação, mas a hidroeletricidade, me perdoem os profissionais ligados à eletricidade, eu digo que a eletricidade é uma energia literalmente sujeita a chuvas e trovoadas, né?
quer dizer, de vez em quando a gente tem 2 anos de seca, já entra todo mundo em pânico, né? E o petróleo do pré-sal e o gás do pré-sal não, seguram essa barra para todo o século XXI, não tem problema. Quer dizer, a eletricidade vai continuar entrando e tudo mais, mas nós estamos prontos para enfrentar situações de emergência energética, né? Então, a Petrobras cumpre esse papel e joga para o futuro uma necessidade de permanecer íntegra e com sustentação financeira e econômica. Aí, um dos problemas que nós estamos enfrentando é a grande dívida da Petrobras. Não vou minimizar a dívida. E falo tranquilamente sobre isso, porque essa dívida foi contraída enquanto eu era diretor, fazia parte daquela diretoria lá. Mas é o seguinte, com as grandes reservas que nós descobrimos, né? Qual era a companhia de petróleo do mundo? E abro um parênteses, a crise das empresas petrolíferas é mundial, não é só na Petrobras. É a crise mundial, está todas as companhias com problemas maiores até do que a Petrobras, porque são problemas espalhados no mundo inteiro, enquanto a gente tem 90%, mais de 90% com produção no Brasil. Então, isso foi uma crise que atingiu todo mundo, né? Mas qual era a companhia naquela época que tivesse o pré-sal na mão, não investisse, não preparasse projetos de médio e longo prazo para investir, para produzir o pré-sal? Nenhuma. Pelo contrário, a gente sofria pressão já naquela época contra o marco regulatório e tudo mais. Então, a dívida contraída da Petrobras é grande. Mas quanto é que vale a soberania brasileira em energia? Que nós hoje somos um país soberano energeticamente, não seria um país fragilizado, do seu ponto de vista estratégico. Não tem preço, não pode ser medida em dólar. Isso não tem preço, isso é um problema de soberania nacional. Os Estados Unidos, na crise de 2008, colocou no mercado, em debêntures, comprando ações, 85 bilhões de dólares por mês, durante mais de 2 anos. Salvou a GE estava falida. Imagina a GE falir. A General Motors estava falida. E os Estados Unidos interviu, comprou debêntures, jogou em cima das empresas fortunas inimagináveis. Tem um filme chamado Trabalho Interno, uma operação de 20 trilhões de dólares. Quando os Estados Unidos disse, claro que nós não temos 20 trilhões de dólares, nem precisamos disso. Soberania energética brasileira é a dívida da Petrobras, são 100 bilhões de dólares. É uma dívida grande, repito, não quero minimizar essa dívida e tenho que elogiar o trabalho da atual diretoria, que está diminuindo, ao contrário, prolongando o perfil dessa dívida, né? Mas tem que negociar com a ajuda do próprio governo, porque a questão da Petrobras não é uma questão só da Petrobras, é uma questão do Estado brasileiro. Isso não há a menor dúvida. Então, como os Estados Unidos, o Estado americano interveio na crise e resolveu lá o problema deles, o Estado brasileiro também tem que entrar e arrumar, sentar na mesa junto com a Petrobras, apoiando a companhia no alongamento dessa dívida. E se for necessário, nós apelamos inclusive para os BRICS. O Brasil, o posicionamento geopolítico do Brasil no século XXI será outro, completamente diferente. Nós somos hoje um país não alinhado com as históricas alinhamentos com as potências ocidentais. Nós hoje temos os BRICS, né? E são países importadores de petróleo. A China importa mais de 6 milhões de barris por dia. A Índia, 2 milhões e 100 mil barris por dia. Então, nós temos oportunidade de assinar acordos, já assinamos um de 10 bilhões de dólares, assinar acordo com esses países para alongar esse perfil da dívida, né? E outra coisa importante, o mercado brasileiro, porque também se fala na venda de ativos, repito, não estou criticando, estou constatando fatos e dando a minha opinião. Se fala na venda de ativos do mercado interno brasileiro, gasodutos, terminais, a BR distribuidora e não sei mais uma porção de coisas. O mercado brasileiro, campos terrestres, tudo bem. É o seguinte, bem lembrado, mas é o seguinte, o consumo de energia per capita brasileiro é menor que Portugal, sem desmerecer Portugal. Mas nós somos a nona economia do mundo. E o nosso consumo per capita, e consumo per capita é medição de qualidade de vida. O consumo per capita brasileiro é menor que Portugal, menor que da Argentina,
Quer dizer, a nossa média de qualidade de vida, média da população brasileira, e a gente sabe disso, né? Desses 9 países do mundo, né? Das maiores economias do mundo e dos grandes países do mundo, Estados Unidos, China, Rússia, Austrália, Canadá, né? Nós somos o mais pobre, de pior distribuição de renda. Você não encontra as grandes diferenças sociais e econômicas na sociedade brasileira nos Estados Unidos, não encontra no Canadá, não encontra na China, né? Com todos aqueles problemas, com 800 milhões, a Índia não, ainda é um problemaço, mas não é mesmo? O Brasil, então, dentre os grandes países do mundo, é o país, tirando a Índia, que é um caso especial, nós somos um país que apresenta o maior déficit social que nós temos, uma dívida social gigantesca, não é mesmo? Então, o pré-sal vem dar condições para que a gente eleve o consumo brasileiro e eleve a qualidade de vida brasileira. O mercado interno brasileiro é o que mais vai crescer. A única coisa certa é o crescimento do mercado logo que essa crise seja vencida. Outra coisa, a gestão de um sistema industrial petrolífero, o sistema industrial a gente falava, é do poço ao posto, né? Depois do poço ao poste. Agora, com os fertilizantes, é do poço ao campo. É um sistema muito grande, complexo, de produção, refino, agregação de valor, distribuição de toda uma cadeia de produtos e subprodutos que tem que ser integrado, porque justamente a integração desse sistema todo que compensa variações de mercado nesse ou naquele elo. Muito mais nesse, e a história do petróleo é isso, quer dizer, às vezes o petróleo está caro, a exploração e produção, então rende muito, o refino rende pouco, e fertilizantes também mais ou menos, quer dizer, então é a gestão do conjunto integrado desse sistema que dá estabilidade a longo prazo do próprio sistema. Agora, se você começar a esquartejar esse sistema, isso cria instabilidade e fragilidade, no final, na sustentabilidade a longo prazo. Então, na minha visão, tem que se arrumar um jeito de pagar essa dívida com a ajuda do governo. Temos mais de 350 bilhões de dólares de reservas cambiais. Isso é um problema do Estado brasileiro, não é um problema da Petrobras, é um problema de energia, de soberania, de autossuficiência energética brasileira, de soberania nacional. Recolhe um pouco desses dólares que estão no exterior. E vamos renegociando essa dívida com participação do governo. O governo é o acionista controlador e majoritário da Petrobras. Ele não pode renunciar a esse papel. Ele tem que estar ao lado da Petrobras e renegociar essa dívida e resolver esse problema alongando o perfil dessa dívida. Não é? Então, essa é a questão. A empresa, o que é que sustenta uma empresa de petróleo? São reservas. O que é que dá ao credor que emprestou a empresa petrolífera? O que dá a ele a segurança dessa empresa petrolífera pagar o empréstimo dele? Reservas. E a Petrobras é a companhia que tem as maiores reservas do mundo. Fora a Arábia Saudita, não estou considerando aqueles países grandes produtores, mas em empresas que têm ações em bolsa, a Petrobras é a que tem a maior reserva. Quer dizer, essa é a garantia, o lastro que a empresa dá ao devedor. Então vamos sentar na mesa e alongar, como a atual diretoria já fez, alongando de 1 ano e meio e tudo mais, o perfil médio da dívida. Vamos sentar novamente, vamos ter renegociações permanentes com os credores para alongar essa dívida. Então, essa, na minha visão, é a solução, né? E a empresa tem todas as condições de sair da crise e mantendo a integridade do sistema. E vamos ver agora os campos terrestres, né? Os campos de petróleo, como eu disse no início, eles declinam de produção e acabam. Então, chega um ponto, efetivamente, que se transformam em atividades antieconômicas. Só que tem o seguinte, também tem que ser olhado sob o ponto de vista do global. Por quê? A empresa tem já uma infraestrutura toda instalada nas nossas áreas terrestres produtoras, né? Então, a produção desses campos, um outro campo pode ser marginal, mas quando ele é considerado naquele polo de produção, ele é rentável. Então, qual é a vantagem de vender pequenos campos e tudo mais para empreendedores privados, que inclusive não têm a experiência que a Petrobras tem? Quer dizer, em termos de eficácia
de eficiência e eficácia na produção desses campos, é a Petrobras que tem as melhores condições, a melhor experiência, a melhor competência. Isso é inegável, né? Porque esses campos são nossos há 50 anos. A gente está careca de saber como é que gerencia isso da melhor maneira possível. Então, se um outro dá prejuízo, e certamente com o petróleo a 20 e poucos, 30 dólares, efetivamente pode ser que dê, mas vamos considerá-los como um conjunto. E outra coisa, esses campos são patrimônio estratégico brasileiro. Essa é uma riqueza brasileira. Contei até hoje para o Ricardo, um gerente executivo, que uma vez um repórter me perguntou: o petróleo do Urucu é melhor do que o petróleo de Campos? E eu dei bobeira e tudo mais, e tentei resolver, e o Figueiredo, que estava ao meu lado, disse: deixa eu resolver, deixa eu responder. Deixa, Figueiredo. O Figueiredo disse: o melhor petróleo é o petróleo brasileiro. Esteja ele no mar, em terra, no Urucu, ou onde for, mas em território brasileiro. O melhor petróleo, o melhor... Isso é uma simplicidade absolutamente franciscana. Não, é claro, né, entendeu? É importante, mas não é de igual importância um campo no Golfo do México. Claro que não é. Porque o petróleo aqui, produzimos aqui, criamos empregos aqui, desenvolvemos tecnologia aqui, contratamos empresas brasileiras aqui. No Golfo do México, não. Temos lá, não sei quantos, dezenas de milhares de... E daí? O petróleo é o nosso, e a descoberta do pré-sal completa esse quadro, né, robusto de energia, que dá ao Brasil uma sustentabilidade absoluta, indiscutível, para o século XXI. E daí a gente pode, efetivamente, dar um salto para frente. O Brasil tem uma importância geopolítica na humanidade absolutamente inquestionável. Nós somos um povo, falamos uma língua do Oiapoque ao Chuí. Qual é o país que se faz isso? Não tem. Somos um país diverso, né? de multirracial, não é mesmo? Então nós somos... É interessante, o Brasil só é uma ameaça para os brasileiros. Aliás, isso é o que querem transformar. Todo dia a gente vê na imprensa: o Brasil é uma ameaça para os brasileiros. Nós temos que chamar os estrangeiros, temos que abrir o petróleo, temos que abrir, tá entendendo? A economia. Não estou contra os estrangeiros, mas o Brasil não é uma ameaça para o brasileiro. O Brasil é a maior oportunidade que nós brasileiros temos em mãos. É isso. E esses muito bem. O pessoal da minha geração não soube disso. Agora, esses jovens, vocês têm que saber disso. Vocês têm na mão o maior país do mundo, o país mais solidário, mais generoso, de povo mais aberto, livre, que nós temos, é o Brasil. E agora nós temos a energia para nos... né? E a agricultura para sermos efetivamente... Isso não é ufanismo, não é ufanismo. Se eu fosse paraguaio, eu não quero ofender os paraguaios. Se eu fosse paraguaio, sim, né? Não vou dizer nem os argentinos, tive vontade de dizer os argentinos aqui, mas deixa para lá. Isso é brincadeira, né? Mas de qualquer forma é isso. Só quem não vê somos nós. E uma imprensa que nos massacra dia a dia, com pessimismo, com notícia ruim para baixo, para botar a gente embaixo. Caramba! Né? Pois é, enfim. Agora, falar sobre a crise. A gente... Em planejamento estratégico, a gente divide ameaça e oportunidade, todo mundo sabe disso. É uma coisa, não estou falando nenhuma ameaça, oportunidade, essa coisa toda. E o professor Pirroilon, um brasileiro magistral, já com 80 e tantos anos, ensinava: o pior que pode acontecer a um país é transformar as suas oportunidades em ameaças. Porque quem tem interesses não nacionais vai fazer tudo para você que tem as suas oportunidades na mão, transformá-las em ameaças. E é isso que os caras estão querendo fazer com o pré-sal brasileiro. O pré-sal é nosso!
Pô, é isso. Então, meus amigos, é isso. A gente é isso. Não tem mais o que falar, né? É preciso que a gente tenha consciência que a nossa sociedade discuta isso, reflita sobre tudo isso, né? E efetivamente segure o nosso país, porque esse é o nosso país. Isso é nossa obrigação, é o nosso dever. Não podemos ficar de braços cruzados. A gente tem que, né, temos que a luta mesmo, porque o que tem de gente querendo nos derrubar e se apoderar de riquezas brasileiras e do Brasil rico. O Brasil é a única coisa nova no mundo, no século XXI. Não é mesmo? É uma riqueza inexcedível. Então, era isso. Obrigado pela oportunidade, né? Eu me sinto extremamente honrado de estar aqui falando para gente moça, coroas, não tão velhos quanto eu, mas de qualquer maneira a gente está aí lutando, né? É uma honra para mim também. Eu estava falando com o Ricardo, né? Com os líderes populares, é isso mesmo, né? Nós temos que organizar a nossa sociedade, fazer valer essa riqueza nacional que somos nós mesmos, né? Então, obrigado pela oportunidade, estou aberto a perguntas e para a gente discutir.